Livro Jesus Cristo, Vida da Alma, Dom Columba Marmion. Segunda parte, capítulo 2. O batismo, sacramento da adoção e iniciação, morte e vida. O batismo, primeiro dos sacramentos. A primeira atitude da alma em face da revelação que lhe é feita do plano divino da nossa adoção em Jesus Cristo é, como vimos, a fé. A fé é a raiz de toda a justificação e o princípio da vida cristã. Tem por objeto primário a divindade de Jesus, enviado pelo Eterno Pai para operar a nossa salvação. Deste objeto capital, a fé irradia sobre tudo o que se relaciona com Cristo, os sacramentos, a Igreja, as almas, toda a revelação. E quando, soprada pelo Espírito Divino, vem a terminar no amor e na adoração, para entregar todo o nosso ser ao pleno cumprimento da vontade de Jesus e do Pai. É então que atinge a perfeição. Mas a fé não basta. Quando nosso Senhor envia os apóstolos a continuarem na terra sua missão santificadora, diz que aquele que não crê será condenado. E não diz mais nada com respeito aos que não querem crer. Porque sendo a fé a origem de toda a justificação, tudo que se faz sem fé nenhum valor tem aos olhos de Deus. Mas, para aqueles que creem, Jesus Cristo acrescenta, como condição para a incorporação no seu reino, a recepção do batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. São Paulo diz igualmente que aquele que recebe o batismo é revestido de Cristo. Portanto, este sacramento é a condição da nossa incorporação em Cristo. O batismo é o primeiro de todos os sacramentos. A primeira infusão da vida divina em nós faz-se no batismo. Todas as comunicações divinas sobrenaturais convergem para este sacramento ou o pressupõem normalmente. Nisto está o seu valor. Detenhamo-nos um pouco na sua consideração. Nele encontraremos a origem dos nossos títulos de nobreza sobrenatural, pois o batismo é o sacramento da adoção divina e da iniciação cristã. Ao mesmo tempo, descobriremos como, em seu germe, o duplo aspecto da morte ao pecado e da vida para Deus, que deve caracterizar toda a existência do discípulo de Cristo. Peçamos ao Espírito Santo, cuja virtude divina santificou as águas batismais em que fomos regenerados, nos faça compreender a grandeza deste sacramento e os compromissos que nele tomamos. A sua recepção marcou para nós a data para sempre bendita, em que nos tornamos filhos do Pai Celeste, irmãos de Jesus Cristo, em que nossas almas foram consagradas como um templo a este Divino Espírito. Sacramento da adoção divina. O batismo é o sacramento da adoção divina. Já vos expliquei que é pela adoção divina que nos tornamos filhos de Deus. O batismo é como que o nascimento espiritual no qual nos é conferida a vida da graça. Temos em nós, em primeiro lugar, a vida natural, que recebemos dos nossos pais segundo a carne. É por ela que entramos na família humana. Esta vida dura uns anos e termina com a morte. Se tivéssemos apenas esta vida, jamais conseguiríamos ver a face de Deus. Por ela somos filhos de Adão, e por isso mesmo marcados desde o momento da nossa concepção com o pecado original. Oriundos da raça de Adão, recebemos uma vida envenenada na sua origem, compartilhamos da desgraça do chefe da nossa raça. Nascemos, diz São Paulo. Esta vida natural, cujas raízes mergulham no pecado, em si é estéril para o céu. Mas não há só esta vida natural. Deus, como já vos disse, quer dar-nos uma vida superior, uma vida que, sem destruir a vida natural, no que ela tem de bom, a ultrapassa, eleva e deifica. Deus quer comunicar-nos a sua própria vida. Esta vida divina a recebemos como sendo um novo nascimento, um nascimento espiritual, pelo qual nascemos de Deus. Esta vida é uma participação da vida de Deus, e é, por sua natureza imortal, se a possuirmos neste mundo, temos o penhor
da eterna bem-aventurança. Se não a possuirmos, ficamos excluídos para sempre da sociedade divina. Ora, o meio regular, instituído por Cristo para nascer para esta vida, é o batismo. Conheceis o episódio contado por São João da conversa de Nicodemos com Nosso Senhor. Aquele doutor da lei judaica, membro do grande conselho, vai ter com Jesus, sem dúvida, para ser seu discípulo, pois o considera como um profeta. Respondendo à sua pergunta, diz Nosso Senhor: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Nicodemos, que não compreende, pergunta a Jesus: como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura pode voltar ao ventre da mãe e nascer outra vez? Que responde Nosso Senhor: a mesma coisa que já tinha dito, mas agora com forma ainda mais detalhada. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Nosso Senhor estabelece em seguida um contraste entre as duas vidas, a natural e a sobrenatural. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E conclui repetindo outra vez: não te admires de eu ter dito, é preciso nascer outra vez. A Igreja, no Concílio de Trento, fixou a interpretação deste passo que aplica ao batismo. A água regenera a alma pela virtude do Espírito Santo. A ablução da água, elemento sensível, e a efusão do Espírito, elemento divino, unem-se para produzir o nascimento sobrenatural. É por isso que já dizia São Paulo: Deus salvou-nos não pelas obras de justiça que talvez tivéssemos praticado, mas pela sua misericórdia, pelo batismo da regeneração e renovação do Espírito Santo, que derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, Salvador nosso, para que, justificados pela sua graça, sejamos desde já, pela esperança, herdeiros da vida eterna. O batismo constitui, pois, o sacramento da adoção. Mergulhados nas águas sagradas, delas renascemos para a vida divina. Por isso São Paulo chama o batizado homem novo. Deus, fazendo-nos participar liberalmente da sua natureza, por um dom que excede infinitamente as nossas exigências, cria-nos, por assim dizer, de novo. Somos, segundo a expressão do apóstolo, uma nova criatura. E visto que esta vida é divina, é um dom das três pessoas da Santíssima Trindade. No começo dos tempos, a Trindade presidiu a criação do homem. E é também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que se opera esta nova geração. No entanto, como o dão a entender as palavras de Jesus e de São Paulo, é atribuída especialmente ao Espírito Santo, porque foi principalmente o amor que levou Deus a adotar-nos. Este pensamento é posto bem em relevo nas orações com que o bispo, no Sábado Santo, benze a água batismal que deve servir para a administração do sacramento. Ouvi algumas dessas orações cheias de significado. Deus onipotente, enviai o Espírito de adoção para regenerar estes novos povos que vão nascer da fonte batismal. Lançai, Senhor, os vossos olhares sobre a vossa Igreja e multiplicai nela as vossas novas gerações. Em seguida, o bispo invoca o Divino Espírito para santificar essas águas. Que se digne fecundar por uma secreta união da sua divindade esta água, preparada para a regeneração dos homens, para que, do seio imaculado desta divina fonte, tendo concebido a santificação, saia uma raça celestial, uma criatura renovada. Todos os ritos misteriosos que a Igreja, neste momento, se compraz em multiplicar, todas as invocações dessa magnífica bênção, cheia de simbolismo, estão impregnados deste pensamento. É o Espírito Santo que santifica essas águas, para que os que nelas forem mergulhados nasçam para a vida divina, depois de terem sido purificados de todas as faltas, para que todo homem a quem for aplicado este mistério de regeneração renasça para a perfeita inocência de uma nova infância. Tal é a grandeza deste sacramento. É o sinal eficaz da nossa adoção divina.
É por ele que nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus e somos incorporados em Cristo. Além disso, é ele que nos abre as portas de todas as graças celestiais. Não esqueçais nunca esta verdade. Todas as misericórdias de Deus a nosso respeito, todas as suas condescendências, derivam da nossa adoção. Quando fixamos os olhares da nossa alma na divindade, a primeira coisa que nos é revelada dos eternos desígnios de Deus a nosso respeito é o decreto da nossa adoção em Jesus Cristo. E todos os favores com que Deus pode acumular uma alma neste mundo, até ao dia em que se vier a comunicar a ela sem limites, na beatitude da sua Trindade Santíssima, tem por primeiro elo ao qual se prendem esta graça inicial do batismo. Foi nesse momento predestinado que entramos na família de Deus, nos tornamos da raça divina, recebemos em princípio a garantia da herança eterna. No momento do nosso batismo, pelo qual Jesus Cristo gravou na nossa alma um caráter indelével, recebemos o penhor do Espírito Divino, que nos torna dignos das complacências do Eterno Pai e nos garante, no caso de sermos fiéis, em conservar este penhor, todos os favores concedidos àqueles que Deus considera como filhos. É por isso que os santos, que têm uma visão tão clara das realidades sobrenaturais, tiveram sempre um tanto apreço à graça batismal. O dia do batismo marcou para eles a aurora das liberalidades divinas e da glória futura. Sacramento da iniciação cristã, simbolismo e graça do batismo, explicados por São Paulo. O batismo mostra-se ainda maior se o considerarmos como o sacramento da iniciação cristã. A nossa adoção divina opera, como já vos disse, em Jesus Cristo. Somos feitos filhos de Deus unicamente para sermos conformados pela graça ao Filho único do Pai. Não esqueçais nunca que foi no seu Filho muito amado que Deus nos predestinou para a adoção. Foram, além disso, as satisfações de Cristo que nos mereceram esta graça, como é também Jesus Cristo nosso modelo, quando queremos viver como filhos do Pai Celeste. Compreenderemos isso facilmente se recordarmos como se fazia nos primeiros séculos a iniciação cristã. Nos primeiros séculos da Igreja, como sabeis, o batismo era ordinariamente conferido só aos adultos, depois de um período de preparação bastante longo, durante o qual se instruía o neófito nas verdades que devia crer. Era no Sábado Santo, ou antes, na própria noite da Páscoa, que se administrava o sacramento no batistério, lugar separado da igreja, como se vê nas catedrais italianas. Terminados os ritos da bênção da pia batismal pelo bispo, o catecúmeno, isto é, o aspirante ao batismo, desce à fonte e é mergulhado na água, como indica a palavra grega baptizein. Enquanto o pontífice diz as palavras sacramentais: Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O catecúmeno é como que sepultado debaixo das águas, de onde sai em seguida pelos degraus do lado oposto. Ali o espera o padrinho, que o enxuga e veste. Depois de batizados todos os catecúmenos, o bispo entrega-lhes uma túnica branca, símbolo da pureza do coração. Depois faz na fronte de cada um uma unção com óleo sagrado, dizendo: Que o Deus Todo-Poderoso, que te regenerou pela água e pelo Espírito Santo e te perdoou todos os pecados, te consagre para a vida eterna. Terminados todos esses ritos, volta a procissão para a Basílica. Os recém-batizados vão à frente, vestidos de branco e com uma vela acesa na mão, símbolo de Cristo, luz do mundo. Começa então a missa da ressurreição, que celebra o triunfo de Jesus Cristo, saído vitorioso do túmulo, animado de uma vida nova que comunica a todos os seus eleitos. É tal a alegria da Igreja por estes novos aumentos do rebanho de Cristo, que durante 8 dias lhes é dado um lugar à frente na Basílica e constituem um dos momentos dominantes da liturgia durante toda a oitava pascal. Como é possível notar, essas cerimônias são cheias de simbolismo. No pensamento de São Paulo, exprimem a morte e a sepultura
seguidas da ressurreição de Jesus Cristo, das quais participa o cristão. Mas são mais do que um símbolo, produzem a graça. E se os ritos antigos que indicavam o simbolismo se simplificaram desde que se introduziu o costume de batizar as crianças, a virtude do sacramento permanece a mesma. Simbolismo é apenas o invólucro exterior. Os ritos essenciais conservaram-se e, com eles, a graça íntima do batismo. São Paulo explica de um modo profundo o simbolismo primitivo e a graça batismal. Eis, em primeiro lugar, um resumo do seu pensamento que nos fará compreender melhor as suas palavras. A imersão na água da pia batismal representa a morte e a sepultura de Cristo, de que participamos mergulhando nas águas sagradas, o pecado com todas as afeições ao pecado a que renunciamos. O homem velho, manchado pelo pecado de Adão, desaparece debaixo das águas e é enterrado num túmulo como um defunto. Só se enterram os mortos. A saída da pia batismal é o nascimento do homem novo, purificado do pecado, regenerado na água fecundada pelo Espírito Santo. A alma sai ornada da graça, princípio de vida divina. Ornada igualmente das virtudes infusas e dons do Espírito Santo. Foi mergulhado na fonte um pecador, e ali deixa todos os pecados, e como Cristo que sai do túmulo, dela sai um justo que vive agora da vida divina. Tal é a graça do batismo, expressa pelo simbolismo que tinha todo o seu realce e toda a sua significação quando o batismo era administrado na noite pascal. Ouçamos agora as palavras de São Paulo. Não sabeis que todos nós, que fomos batizados para sermos membros do corpo místico de Cristo, o fomos na sua morte? Quer dizer, a morte de Jesus é o modelo e a causa meritória da nossa morte para o pecado no batismo. Por que morrer? Porque Jesus Cristo, nosso modelo, morreu. E o que é que morre? A natureza viciada, corrompida, o homem velho. E para quê? Para que sejamos livres do pecado. Fomos, pois, continua São Paulo explicando o simbolismo, sepultados com Cristo pelo batismo, em união com a sua morte, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pelo poder glorioso do seu Pai, assim também nós caminhemos agora numa vida nova. Eis indicado o compromisso a que estamos obrigados pela graça batismal. Caminhar numa vida nova. Vida que Jesus Cristo, nosso modelo, nos mostra na sua ressurreição. E por que assim? Efetivamente, se pela nossa união com Cristo reproduzimos a imagem da sua morte, devemos também, por uma vida toda espiritual, reproduzir a imagem da sua vida de ressuscitado. O nosso homem velho foi crucificado com ele, isto é, foi destruído pela morte de Cristo, de modo que não mais sejamos escravos do pecado, pois aquele que está morto está livre do pecado. De modo que, no batismo, renunciamos para sempre ao pecado. Mas há mais, pois recebemos igualmente o germen da vida divina, germen este que é necessário continuar sempre a desenvolver em nós. É o que acrescenta São Paulo. Mas, se morremos com Cristo, cremos que havemos de viver também com Ele. E isto para sempre, porque Jesus Cristo, que não é só um modelo, mas infunde a sua graça em nós, uma vez ressuscitado já não morre. A morte não mais terá poder sobre ele. Morreu para o pecado uma vez por todas, e a sua vida é doravante uma vida para Deus. E São Paulo termina o seu discurso por esta aplicação, dirigida aos que, pelo batismo, participam da morte e da vida de Jesus Cristo, seu modelo. Assim também vós considerais que morrestes para o pecado, mas viveis para Deus em Jesus Cristo, no qual estáis incorporados pela graça batismal. São estas as palavras do grande apóstolo. Segundo ele, o batismo representa a morte e a ressurreição de Cristo e produz aquilo que representa. Faz-nos morrer para o pecado e viver em Jesus Cristo.
como a existência de Cristo encerra o duplo aspecto de morte e vida que o batismo reproduz em nós. Para melhor se compreender esta profunda doutrina, convém pôr em relevo esse duplo aspecto da vida de Cristo que se reproduz em nós no batismo e deve caracterizar toda a nossa existência. Como já vos disse, o plano divino da adoção sobrenatural conferida a Adão foi transtornado pelo pecado. O pecado do chefe do gênero humano transmite-se a toda a sua raça e exclui-a do reino eterno. Para que se abrissem de novo as portas do céu, era necessária uma reparação da ofensa divina, uma satisfação adequada e total, que pagasse a malícia infinita do pecado. O homem, simples criatura, era incapaz de a dar. Dela se encarregou o Verbo encarnado, Deus feito homem, eis porque toda a sua vida, até o momento da consumação do seu sacrifício, foi marcada com um caráter de morte. Evidentemente que o nosso Divino Salvador não contraiu o pecado original, nem cometeu falta alguma, nem sofreu as consequências do pecado incompatíveis com a sua divindade, tais como o erro, a ignorância, a doença. Foi em tudo semelhante aos seus irmãos, salvo em não ter conhecido o pecado. Pelo contrário, ele é o Cordeiro, que apaga os pecados do mundo. Vem para salvar os pecadores. Mas Deus carregou sobre ele com a iniquidade dos pecadores, e tendo Cristo aceitado, logo ao entrar no mundo, o sacrifício que o Pai lhe exigia, toda a sua existência, desde o presépio ao Calvário, foi marcada com o sinal da vítima. Vede-o nas humilhações de Belém. Vede-o fugir da cólera de Herodes, viver no trabalho de uma oficina. Vede-o, durante a vida pública, suportar o ódio dos seus inimigos. Durante a sua dolorosa paixão, desde a agonia que o enche de angústia, até ao abandono por parte do Pai na cruz, como cordeiro levado para o matadouro, como verme amaldiçoado e calcado aos pés. Pois apareceu revestido de carne semelhante à do pecado. Propiciação pelos crimes do mundo inteiro. É pela sua morte num patíbulo que salda a dívida universal. Esta morte mereceu-nos a vida eterna. Jesus Cristo mata, destrói o pecado, precisamente no momento em que a morte o fere, a ele inocente, vítima de todos os pecados dos homens. A morte e a vida travaram entre si maravilhoso combate. O autor da vida morre, mas voltando à vida, reina. O profeta já tinha exaltado de antemão esse triunfo de Cristo. Ó morte, eu serei a tua morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? E São Paulo, repetindo essas mesmas palavras, diz: a morte foi absorvida na vitória de Cristo e se levanta do sepulcro. É que, uma vez ressuscitado, Jesus Cristo retomou uma vida nova. Cristo não mais morrerá. A morte não mais terá poder sobre ele. Destruiu o pecado de uma vez para sempre, e a sua vida é agora uma vida para Deus, vida gloriosa que será coroada no dia da ascensão. Direis: mas então a vida de Cristo não foi sempre uma vida para Deus? Evidentemente que sim. Jesus Cristo viveu unicamente para o Pai. Ao entrar no mundo, ofereceu-se inteiramente para fazer a vontade do Pai. É este o seu alimento. A própria paixão aceita-a porque ama o Pai. Apesar da repugnância da sua sensibilidade, toma o cálice que lhe é apresentado no momento da agonia e só expira depois de tudo estar consumado. Pode, com bem verdade, resumir a sua vida dizendo que fez sempre o que era do agrado do Pai, pois foi a glória do Pai o que ele sempre buscou. É, pois, verdade que ainda antes da ressurreição, nosso Senhor não viveu senão para Deus. A sua vida não foi consagrada senão aos interesses e à glória do Pai. Mas, até esse momento, apresenta-se revestida de um caráter de vítima. Pelo contrário, uma vez ressuscitado, livre já de toda a dívida para com a justiça divina,
Cristo já não vive senão para Deus. Doravante é uma vida perfeita, uma vida em que toda a sua plenitude, em todo o seu esplendor, sem enfermidade alguma, sem perspectiva alguma de expiação, de morte ou de sofrimento. Em Cristo ressuscitado, tudo tem o caráter de vida, vida gloriosa, cujas admiráveis prerrogativas de liberdade e incorruptibilidade se manifestam logo neste mundo aos olhares deslumbrados dos discípulos no seu corpo, livre de toda a servidão. Vida que é um cântico ininterrupto de ação de graças e de louvores. Vida que será exaltada para sempre no dia da ascensão, quando Cristo entrar definitivamente de posse da glória devida à sua humanidade. Este duplo aspecto de morte e de vida, que caracteriza a existência do Verbo encarnado no meio de nós e distingue o máximo de intensidade e de esplendor na paixão e ressurreição, deve ser reproduzido por cada um dos cristãos, por todos aqueles que foram incorporados em Cristo pelo batismo. Tornados discípulos de Jesus, na fonte sagrada por um ato que simboliza a sua morte e a sua ressurreição, devemos reproduzir esta morte e esta ressurreição durante os dias da nossa vida neste mundo. É o que diz Santo Agostinho. O nosso caminho é Cristo. Olhai para Cristo. Veio sofrer para merecer a glória. Veio buscar o desprezo para ser exaltado. Veio morrer, mas para ressuscitar. Isto não é mais do que um eco do pensamento de São Paulo. Deveis considerar-vos mortos para o pecado, como tendo renunciado ao pecado para viver de só para Deus. Quando contemplamos a Cristo, o que é que vemos nele? O mistério de morte e de vida. O cristão reproduz na sua existência esse duplo elemento que o torna semelhante a Cristo. São Paulo é bem explícito neste ponto. Sepultados juntamente com Cristo no batismo, ressuscitastes juntamente com ele pelo mesmo batismo. Estáveis mortos para a vida eterna por causa dos vossos pecados, e ele restituiu-vos a vida eterna, perdoando-vos todos esses pecados. Assim como Cristo deixou no túmulo a mortalha, imagem de seu estado de morte e da sua vida passível, assim nós deixamos nas águas do batismo todos os nossos pecados. Assim como Cristo saiu livre e vivo do sepulcro, assim também nós saímos da fonte sagrada, não só purificados de toda a culpa, mas também pela operação do Espírito com a alma ornada da graça, princípio da vida divina, com o seu cortejo de virtudes e dons. A alma tornou-se o templo em que habita a Santíssima Trindade, o objeto das divinas complacências. A vida cristã não é mais do que o desenvolvimento prático da dupla graça conferida pelo batismo, morte para o pecado e vida para Deus. Sentimentos que devem despertar em nós a recordação do batismo, gratidão, alegria e confiança. Há uma verdade que não devemos perder de vista e que São Paulo nos insinuou já. E é que esta vida divina que Deus nos dá encontra-se apenas em germe. Deve crescer e desenvolver-se do mesmo modo que o desapego e a morte para o pecado se devem renovar e sustentar constantemente. Perdemos tudo de uma vez por causa de um só pecado de Adão. Deus, porém, não nos restitui de uma só vez no batismo toda a integridade do dom divino. Deixa em nós, para ser fonte de merecimento, pelas lutas que provoca, a concupiscência, foco do pecado, que tende a diminuir e destruir a vida divina. De modo que toda a nossa existência deve realizar o que o batismo inaugura. Pelo batismo, comungamos o mistério e a virtude divina da morte e da vida ressuscitada de Jesus Cristo. Está realizada a morte para o pecado, mas por causa da concupiscência que permanece, temos de manter esta morte pela nossa contínua renúncia a Satanás, às suas inspirações, às suas obras e às suas solicitações do mundo e da carne. A graça é em nós princípio de vida.
mas é um germe que devemos desenvolver. É esse reino de Deus em nós que nosso Senhor compara a uma semente, ao grão de mostarda, que vai crescendo até se tornar uma árvore grande. O mesmo se dá com a vida divina em nós. Vede como São Paulo nos expõe esta verdade. Pelo batismo, despistes-vos do homem velho com as suas obras de morte, aquele que descende de Adão. Revestistes-vos do homem novo, criado na justiça e na verdade, a alma regenerada em Jesus Cristo pelo Espírito Santo, que se renova continuamente à imagem daquele que o criou. O mesmo diz aos seus queridos fiéis de Éfeso: aprendestes na escola de Cristo a vos despojardes, pelo que respeita a vossa vida passada, do homem velho, corrompido pelas paixões enganadoras. Renovai-vos no mais íntimo da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade verdadeiras. Portanto, neste mundo, enquanto fazemos a nossa peregrinação terrestre, devemos continuar esta dupla operação de morte para o pecado e de vida para Deus. Nos desígnios de Deus, esta morte para o pecado é definitiva, e esta vida é, por sua natureza, imortal. No entanto, podemos, pelo pecado, perder esta vida e recair novamente na morte. O nosso trabalho será, portanto, preservar, conservar e desenvolver este germe, até chegarmos, no último dia, à plenitude da idade de Cristo. Toda a ascese cristã deriva da graça batismal. O seu fim não é outro senão fazer germinar, livre de todo obstáculo, o germe divino lançado na alma pela Igreja no dia da iniciação dos seus filhos. A vida cristã não é outra coisa senão o desenvolvimento progressivo e contínuo, a aplicação prática, através de toda a nossa existência, do duplo ato inicial firmado no batismo, do duplo resultado sobrenatural de morte e de vida produzido por este sacramento. Aqui está todo o programa do cristianismo. Do mesmo modo, a nossa bem-aventurança final não é mais do que a libertação total e definitiva do pecado, da morte e do sofrimento, e o desabrochar glorioso da vida divina depositada em nós com o caráter batismal. Como vedes, produz-se em nossas almas, desde o momento do batismo, a morte e a vida de Cristo, mas a morte é por amor da vida. Ah, se compreendêssemos as palavras de São Paulo: todos vós que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não revestidos apenas como uma veste exterior, mas revestidos interiormente. Somos enxertados nele, diz São Paulo, pois ele é a cepa e nós os sarmentos, e é a sua seiva divina que corre em nós, para nos transformar nele. O recebemos pela fé no batismo. A sua morte torna-se a nossa morte a Satanás, as suas obras ao pecado, a sua vida torna-se a nossa vida. Este ato inicial que nos fez filhos de Deus faz-nos membros da sua Igreja, animados do seu Espírito. Batizados em Cristo, nascemos pela graça para a vida divina em Cristo. E, portanto, de São Paulo, devemos caminhar in novitate vitae. Caminhemos não no pecado, ao qual já renunciamos, mas na luz da fé, sob a ação do Espírito Divino, que nos fará produzir, pelas boas obras, numerosos frutos de santidade. Renovemos muitas vezes a virtude deste sacramento de adoção e iniciação, renovando as suas promessas, para que Jesus Cristo, gerado neste dia em nossas almas pela fé, cresça em nós cada vez mais. Ad gloriam Patris. Eis uma utilíssima prática de piedade. Na epístola ao seu discípulo Timóteo, São Paulo suplica-lhe que ressuscite na sua alma a graça da ordenação sacerdotal. O mesmo vos digo eu da graça batismal. Fazei reviver em vós a graça recebida no batismo, renovando as promessas que nele fizestes. Quando, por exemplo, de manhã, depois da comunhão, no momento em que nosso Senhor está realmente presente no nosso coração, renovamos em nós, com fé e amor, as disposições de arrependimento, de renúncia a Satanás, ao pecado, ao mundo,
para nos entregarmos inteiramente a Cristo e a sua Igreja, nesse momento a graça do batismo jorra, para assim dizer, do fundo da nossa alma, e que está gravado de modo indelével o caráter batismal. E esta graça produz, pela virtude de Jesus Cristo que habita em nós, com seu Espírito, como que uma nova morte para o pecado, nova força de resistência contra o demônio, novo influxo de vida divina, nova intensidade de união com Jesus Cristo. Assim diz São Paulo, o homem terrestre, o homem natural, vai-se todos os dias aproximando cada vez mais da morte. Mas o homem interior, aquele que recebeu a vida divina pelo nascimento sobrenatural do batismo, aquele que foi criado de novo na justiça de Cristo, o homem novo, esse vai se renovando de dia para dia. E esta renovação, inaugurada no batismo, continuada durante toda a nossa existência cristã, permanece até chegarmos à gloriosa perfeição da imortalidade eterna. Neste mundo, diz ainda, esta vida está oculta no fundo da alma, manifesta-se, é certo, exteriormente por obras, mas o princípio está oculto dentro de nós. No último dia, quando aparecer Jesus Cristo, nossa vida, então também nós apareceremos com Ele na glória. Enquanto não chegar este feliz dia, em que nossa renovação interior se manifestará na sua eterna beleza, devemos do fundo do coração agradecer muitas vezes a Deus a adoção divina que nos foi concedida no batismo. Graça inicial, da qual derivam para nós todas as outras graças. Toda a nossa grandeza tem a sua origem no batismo, que nos deu a vida divina. Sem esta vida divina, a vida humana, por mais brilhante que esteja exteriormente, por mais cheia que pareça, não tem valor algum para a eternidade. É o batismo que dá à nossa vida o princípio da sua verdadeira fecundidade. Este reconhecimento deve traduzir-se numa fidelidade generosa e constante às nossas promessas do batismo. Devemos compenetrar-nos de tal modo do sentimento da nossa dignidade sobrenatural de cristãos que rejeitemos tudo quanto a possa manchar e não procuremos senão o que lhe for conforme. O primeiro sentimento que a graça batismal deve fazer nascer em nós é a gratidão. O segundo, a alegria. Nunca devemos pensar no nosso batismo sem um profundo sentimento de alegria interior. No dia do batismo, nascemos, em princípio, para a bem-aventurança eterna. O penhor desta bem-aventurança possuímos na graça santificante que nos foi concedida. Admitidos na família de Deus, temos o direito de participar da herança do Filho unigênito. Que maior motivo de alegria para uma alma neste mundo do que o pensar que no dia do batismo, o olhar do Eterno Pai repousou amorosamente sobre ela e que o mesmo Pai a chamou, segredando-lhe o nome de Filho, a participar das bênçãos, cuja plenitude está em Cristo? Finalmente devemos, sobretudo, deixar a nossa alma abandonar-se a uma grande confiança. Nas nossas relações com o Pai Celeste, devemos lembrar-nos de que somos seus filhos pela participação da filiação de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Duvidar da nossa adoção, dos direitos que nos confere, é duvidar do próprio Cristo. Nunca nos esqueçamos de que nos revestimos de Cristo no dia do nosso batismo, ou melhor, de que fomos incorporados nele. Portanto, temos direito de nos apresentar ao Eterno Pai e dizer: Ego sum, primogênitas tuas, de falar em nome do seu Filho, de lhe solicitar, com absoluta confiança, tudo aquilo de que precisamos. A Santíssima Trindade, quando nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança. Quando nos confere a adoção no batismo, grava nas nossas almas os traços do próprio Cristo. Por este motivo, quando nos vê revestidos da graça santificante, que nos torna semelhantes ao seu divino Filho, o Eterno Pai não pode deixar de nos conceder o que lhe pedimos, não por nós mesmos, mas apoiando-nos naquele em que ele pôs as suas complacências. Tal é a graça e força que nos dá o batismo.
Torna-nos, pela adoção sobrenatural, irmãos de Cristo, verdadeiramente capazes de compartilhar da sua vida divina e da sua herança eterna. Ó cristão, quando reconhecerás a tua grandeza e a tua dignidade? Quando proclamarás pelas tuas obras que és de estirpe divina? Quando viverás como digno discípulo de Cristo?